Romanos capítulo 2, nós vemos a distinção entre pessoas que respondem ao chamado e pessoas que rejeitam ao chamado de Deus. As pessoas não foram predestinadas umas para a salvação e outras para a condenação eterna. A palavra diz em Romanos 3:23 que todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Todos, absolutamente todos. Em Romanos 3:10 fala que não há um justo sequer. Por isso Cristo foi feito a nossa justiça. E pela justiça de Deus, que o seu trono está fundamentado sobre ela, lá de Salmo 89, versículo 14, o Senhor então encerrou toda a raça humana debaixo da desobediência. Isso está em Romanos 11:32, Romanos 5:18, para com toda a raça humana usar de misericórdia. E a misericórdia foi Cristo na cruz. Ninguém será salvo pelas obras, mas as obras identificariam as pessoas que estão na condição de salvos. E aqui Romanos capítulo 2 vai mostrando isso, que nós devemos atentar para a bondade de Deus que nos conduz ao arrependimento. Por isso que Jesus fala em João 3,19 que a condenação é tão pesada, que é a eternidade no inferno. A condenação é esta, que a luz veio ao mundo, mas as pessoas amaram mais as trevas do que a luz porque as suas obras eram más. As suas obras identificavam, então, quem seriam elas. Por exemplo, a palavra diz aqui no versículo 7 de Romanos 2, e vida eterna aos que perseverando em fazer o bem procuram glória, honra e incorruptibilidade, mas ira e indignação aos facciosos que desobedecem à verdade e obedecem à injustiça. Por isso que Colossenses 3,6 mostra que por estas coisas, não porque Deus arbitrariamente, com a desculpa de alguns da soberania de Deus, arbitrariamente os predestina à condenação. Não, olha uma premissa. Por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Segundo Tessalonicenses capítulo 2, verso 10 e 12, Romanos capítulo 1, verso 18 a 21. Por toda a Bíblia nós vemos que cada um será julgado de acordo com as suas obras. Porque a obra vai identificar se a pessoa ela creu no sacrifício expiatório de Cristo ou não. Por isso que a condenação é pesada. Então Romanos 5,18 mostra que por um ato de injustiça, por uma ofensa, que foi os atributos de Deus, de Adão e Eva, e de Adão sobreveio condenação sobre todos, por um ato de justiça de Cristo na cruz também veio salvação sobre todos. É a graça preveniente, que não provém do homem, mas ela é oferecida, e ela pode sim, amados, ser resistida, e as pessoas podem sim cair da graça, como Paulo fala claramente nos textos bíblicos. O livre-arbítrio, ainda que seja limitado, ele existe por toda a Bíblia. E Paulo fala isso lá em 1 Coríntios 7,37, o nome específico do arbítrio. Então, Romanos 2 fala da distinção entre aqueles que consideram a bondade de Deus e aqueles que não consideram. Veja, versículo 4. Ou desprezas a riqueza de sua bondade e tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento? Veja, Paulo fala também em Romanos 11:22. Considera, pois, a bondade de Deus. Considera que Deus graciosamente trouxe salvação. Porém, considera também a severidade de Deus para os que caem. Existe a severidade. Considera a bondade e a severidade de Deus, a condenação. E aí, por que é essa severidade? Olha o que traz a severidade de Deus. No versículo 5. Mas segundo a tua dureza e coração impenitente. Veja, não é segundo a predestinação para a condenação. É segundo a tua dureza e coração impenitente, acumulas contra ti mesmo ira para o dia da ira e da revelação do reto juízo de Deus. O que isso significa? Nós vemos lá em Mateus capítulo 11, quando o Senhor Jesus fala então de João Batista. Aí o Senhor vai falando sobre a quem nós vamos comparar essa geração, Jesus diz. A quem vou comparar essa geração? Nós vamos comparar essa geração a meninos que tocam flautas e as pessoas não dançam, entoam canções e as pessoas não choram. E aí Jesus diz, veio João Batista não comendo e não bebendo e vocês dizem que ele tem demônio. E veio o Filho do Homem não comendo e bebendo e vocês o chamam de glutão, beberrão e amigo de pecadores. Ou seja, um coração impenitente. É um coração que não quer se converter. Isso está claro em Mateus capítulo 13, verso 13 a 15.
quando fala da parábola do semeador, quando Jesus fala que a profecia de Isaías se cumpre. Então, coração impenitente é aquele coração de Salmo capítulo 10, no versículo 4. O ímpio no seu coração não investiga. É isso que o apóstolo Pedro fala na segunda carta, no capítulo 1, no verso 19. Temos, portanto, confirmada, você crê na palavra de Deus, que nela testifica de Cristo e tem a vida eterna, de João 5,39? Você crê? Então você faz bem em entendê-la, porque é como uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que a luz da alva, que é a palavra de Deus, nasça em nossos corações. Então o ímpio no seu coração, ele não está confirmado e ele não procura entendê-la. O ímpio no seu coração, ele não investiga. Em todas as suas cogitações não há Deus. Isso é um coração impenitente. É um coração que não sente a miséria. É um coração que não atenta para os atributos de Deus. É um coração que não atenta para o reino de Deus. É um coração que não se condói com o pecado. É um coração que não fica triste com o pecado, mas é um coração que se deleita na injustiça, que se deleita em ouvir tudo aquilo que não vem de Deus, que se deleita em participar de todas as coisas que a Bíblia condena. Isso é um coração impenitente. É um coração que não se penitencia, como Paulo fala em 1 Timóteo capítulo 1, verso 15. Fiel é esta palavra e digna de inteira aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Quando nós entendemos a questão do pecado original, quando nós entendemos a questão da separação de Deus, da glória de Deus, e de que a ira de Deus, que é a condenação, que é o salário do pecado, que é a morte, espera todo aquele que não se converte e que não tem sobre si a cobertura do sangue de Cristo, que nos limpa e nos purifica do afastamento de Deus, então pessoas assim estão fadadas à condenação eterna. Porém, aqueles que mesmo na sua fragilidade buscam a Deus, a palavra diz que vida eterna, os que perseverando, ninguém persevera no que é fácil, a perseverança é no que é difícil mesmo, perseverando em fazer o bem que foi feito por nós na cruz do Calvário, lá de Lucas capítulo 2, verso 14. Glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra aos homens a quem ele mostrou o bem, a boa vontade, Cristo por nós na cruz. Amém? Então, persevere em fazer o bem, persevere em buscar a palavra, persevera em seguir os preceitos e a doutrina, principalmente a doutrina neotestamentária dos apóstolos. Então, Deus o confirmará em seu reino. Amém? Deus abençoe em nome de Jesus.